Você já reparou que existem pessoas que parecem ter um dom quase invisível? Elas acordam cedo, erguem a cabeça e, de repente, o universo parece abrir portas. Negócios dão certo, oportunidades aparecem, relacionamentos florescem, enquanto outras passam a vida inteira batalhando, suando, mas continuam presas em um ciclo de escassez, como se algo as puxasse para baixo. Será que é sorte? Destino? Ou existe um segredo escondido em cada amanhecer? Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou mais de 500 milionários ao longo de sua vida, e ele descobriu que a riqueza, o sucesso e a prosperidade não começam no banco, no escritório ou na assinatura de um contrato. Eles começam muito antes, começam no primeiro pensamento que você alimenta ao acordar. Pense comigo, como foi o seu último amanhecer? Você levantou com entusiasmo, clareza e fé, ou acordou cansado, reclamando, já preocupado com contas e problemas, porque é nesse exato instante, nos primeiros minutos do dia, que você está plantando sementes invisíveis, que vão determinar se colherá abundância ou escassez. E olha que impressionante. A ciência comprova que o cérebro, nos primeiros 20 minutos após acordar, está em um estado altamente maleável, chamado onda alfa. É justamente nesse estado que sua mente inconsciente absorve comandos, crenças e visões. Em outras palavras, a sua primeira hora da manhã é a oficina onde você constrói ou destrói o seu destino. A Bíblia confirma isso em Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ou seja, aquele que se conecta com Deus com propósito e com disciplina logo ao nascer do sol, encontra portas abertas que parecem milagres, mas que, na verdade, são frutos de um alinhamento espiritual e mental. Agora, respire fundo e imagine a cena. Você desperta antes da maioria, coloca os pés no chão com confiança, declara sua visão de prosperidade, reprograma sua mente com pensamentos de abundância, agradece por tudo que já tem e visualiza claramente o futuro que deseja. Nesse instante, você não é mais refém das circunstâncias, você se torna criador. Essa é a vida dos grandes. Essa pode ser a sua vida. E é exatamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Eu vou te mostrar como transformar cada amanhecer em prosperidade e sucesso, unindo ensinamentos eternos de Napoleon Hill, a força da fé, e práticas simples que qualquer pessoa pode aplicar a partir de amanhã. Então, já vou te pedir uma coisa: curta esse vídeo, porque quanto mais curtidas ele tiver, mais pessoas poderão ser alcançadas por essa mensagem de transformação. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai aprender a alinhar fé, mentalidade milionária e ação inspirada. E se essa mensagem já mexeu com você até aqui, escreve nos comentários. Eu escolho prosperar a cada amanhecer. Agora se prepare, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro, com a espiritualidade e principalmente com o seu próprio poder de criar. Poucas pessoas percebem que o amanhecer carrega um poder secreto, quase sagrado. Enquanto muitos ainda estão dormindo ou se arrastando para fora da cama, aqueles que entenderam esse segredo já estão moldando seu destino. O amanhecer não é apenas o início de um novo dia, mas o reinício de sua vida. Cada manhã é como uma página em branco, e você é o autor. Pergunto: o que você está escrevendo logo nas primeiras linhas do seu dia? Uma história de vitória ou de derrota? Quem desperta sem propósito já começa perdendo a batalha antes mesmo de sair de casa. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de criar qualquer coisa que consiga conceber e acreditar. Mas ele também alertava: a mente precisa de direção, precisa de um comando inicial, um disparo de energia. E qual é o momento mais poderoso para dar esse comando?
Exatamente quando você acorda. Nesse instante, sua mente inconsciente está mais aberta, mais vulnerável, mais receptiva às ordens que você transmite. É como se, ao amanhecer, você tivesse em mãos o volante da sua vida. A questão é, para onde você está virando? Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que começam o dia correndo, estressadas, com a mente já mergulhada em preocupações? Elas acordam e imediatamente checam mensagens, abrem redes sociais, pensam nas dívidas, nos problemas. Isso é como colocar combustível adulterado em um carro antes de viajar. Não importa quão bom seja o motor, ele não vai funcionar direito. A verdade é que esses primeiros minutos definem se você terá clareza e energia, ou se passará o resto do dia apagando incêndios. A ciência comprova isso. Nos primeiros minutos da manhã, o cérebro funciona em ondas alfa, um estado mental de alta absorção e criatividade. É como se sua mente fosse uma esponja aberta, pronta para absorver tudo o que você pensar, sentir ou declarar. Nesse momento, pensamentos negativos se fixam mais rápido, mas pensamentos de prosperidade também. É nesse espaço sagrado entre o sono e a vigília que você pode plantar sementes invisíveis que vão germinar em forma de atitudes, decisões e oportunidades ao longo do dia. E aqui entra a espiritualidade. A Bíblia, em Lamentações 3:23, nos lembra: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Isso significa que cada amanhecer traz a chance de recomeçar, de mudar o rumo, de alinhar-se novamente com Deus e com o propósito da sua vida. Mas muitos desperdiçam essa chance, levantando-se já no piloto automático. Não percebem que o amanhecer é um presente, um sopro de vida renovado. Quem enxerga isso desperta não apenas para mais um dia, mas para um novo ciclo de prosperidade. Imagine 2 trabalhadores começando o dia. O primeiro acorda atrasado, toma café correndo, reclama do trânsito e vai trabalhar já irritado. O segundo acorda mais cedo, faz uma oração de gratidão, mentaliza seus objetivos, lê algumas linhas de inspiração e sai de casa com a mente clara e confiante. Ambos têm os mesmos desafios no trabalho, mas quem você acha que atrairá mais oportunidades? O segundo, claro, não porque o mundo seja mais justo com ele, mas porque sua vibração, suas atitudes e sua disposição estão alinhadas com a prosperidade. O segredo escondido no amanhecer é justamente esse. Você escolhe o tom que vai reger seu dia. É como afinar um instrumento antes de um concerto. Se você começa desafinado, dificilmente o show será harmonioso. Mas se ajusta as cordas da mente e do coração logo cedo, tudo flui com mais clareza. Essa afinação matinal pode ser feita através da oração, da gratidão, de afirmações positivas ou até de um simples silêncio intencional. O importante não é o método em si, mas a consciência de que a sua manhã é um ritual de poder. E aqui está um ponto crucial. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é energia vital, clareza mental, relacionamentos saudáveis e disciplina emocional. Quando você desperta já conectado a esses valores, o dinheiro se torna apenas consequência. É impossível alguém viver de forma próspera se começa o dia reclamando, cultivando raiva ou se enchendo de notícias ruins. Prosperidade exige espaço. E esse espaço começa a ser criado dentro da mente logo ao amanhecer. Napoleon Hill também afirmava que o fracasso começa de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos hábitos, pequenas escolhas que, repetidas diariamente, se acumulam até se tornarem grandes barreiras. O mesmo vale para o sucesso. Pequenas escolhas corretas, feitas logo cedo, criam um efeito dominó poderoso. Se você decide acordar com gratidão, projetar sua visão e alinhar seus pensamentos com abundância, está construindo uma muralha invisível contra a autossabotagem e a escassez. É como blindar a alma antes de enfrentar o mundo. Muitos acreditam que prosperidade depende de um grande acontecimento,
ganhar na loteria, fechar um contrato milionário, encontrar o contato certo. Mas a verdade é que a prosperidade começa nas pequenas escolhas diárias. E a primeira dessas escolhas acontece quando você abre os olhos de manhã. Você escolhe levantar com fé ou com medo. Você escolhe reclamar ou agradecer. Você escolhe se encher de notícias negativas ou plantar pensamentos de sucesso. O segredo está em compreender que amanhã é o terreno mais fértil para plantar o futuro. A partir de hoje, eu quero que você comece a enxergar o amanhecer como uma oportunidade de ouro. Não apenas como o nascer do sol, mas como o nascer de uma nova versão sua. Você não pode mudar o que fez ontem, mas pode escolher como começar hoje. Essa consciência, se levada a sério, transforma qualquer pessoa em um imã de oportunidades. E é exatamente por isso que tantos milionários, atletas de alto desempenho e líderes espirituais têm rotinas matinais sagradas. Eles conhecem o poder invisível do amanhecer. Portanto, nunca mais subestime o início do seu dia. O amanhecer não é um detalhe, é o alicerce. É nele que você planta pensamentos, emoções e decisões que vão ecoar por horas, semanas, anos. Quem desperta sem consciência continua repetindo os mesmos resultados. Quem desperta com propósito escreve um novo destino. Esse é o segredo escondido no amanhecer. Você tem nas mãos a chave para transformar cada manhã em prosperidade e sucesso. A pergunta é: qual chave você vai girar amanhã quando abrir os olhos? Tudo o que você vive hoje, o trabalho que tem, a casa onde mora, as pessoas ao seu redor, começou como um pensamento. Pode parecer ousado afirmar isso, mas é a mais pura verdade. Antes de existir no mundo físico, tudo já foi imaginado na mente. Um prédio não começa no concreto, mas no desenho de um arquiteto. Um carro não surge na fábrica, mas no rascunho de um projetista. Da mesma forma, sua realidade pessoal foi moldada pelos pensamentos que você repetiu e acreditou ao longo dos anos. Napoleon Hill escreveu: "Você é o senhor do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que quiser." Esse é um lembrete poderoso de que cada pensamento é uma semente. Se você planta sementes de medo, escassez e reclamação, não pode esperar colher abundância. Mas se planta sementes de fé, coragem e prosperidade, naturalmente começará a ver oportunidades florescendo ao seu redor. O problema é que muitos sequer percebem quais sementes estão lançando todas as manhãs. A mente é como um terreno fértil. Não importa se você planta flores ou ervas daninhas, a terra fará seu trabalho. Nutrirá o que for plantado. O mesmo acontece com sua mente. Ela não julga se um pensamento é bom ou ruim. Ela simplesmente aceita e começa a criar a partir dele. Por isso, quando você desperta e imediatamente pensa em dívidas, em problemas, em desânimo, está na prática regando ervas daninhas que vão se espalhar por todo o seu dia. Agora, imagine começar amanhã escolhendo conscientemente os pensamentos que deseja plantar. Ao invés de reclamar, você agradece. Ao invés de pensar no que falta, você visualiza o que deseja conquistar. Essa simples mudança altera sua vibração, sua postura e até sua fisiologia. Estudos mostram que pessoas que praticam gratidão logo ao acordar têm níveis mais baixos de estresse e são mais criativas ao longo do dia. Ou seja, a forma como você pensa de manhã tem impacto direto nos resultados que colhe à noite. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 23:7. Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Esse versículo é profundo. Ele nos lembra que não somos definidos apenas pelas circunstâncias, mas principalmente pelos pensamentos que cultivamos no coração. Se você acredita que é capaz, mesmo diante de dificuldades,
a vida se move para confirmar essa crença. Mas se você se enxerga como vítima, incapaz ou azarado, o mundo ao seu redor acabará refletindo essa imagem. E aqui entra a disciplina emocional. Não basta pensar positivo por alguns segundos e depois passar o dia inteiro reclamando. Assim como uma planta precisa ser regada todos os dias, seus pensamentos precisam ser nutridos de forma constante. Isso exige consciência e repetição. Napoleon Hill chamava esse processo de autossugestão. Repetir mentalmente as imagens e frases que reforçam sua visão de prosperidade até que a mente inconsciente aceite como verdade absoluta. Seja sincero consigo mesmo. Quais foram os primeiros pensamentos que passaram pela sua cabeça hoje? Foram pensamentos de entusiasmo ou de peso? Foram imagens de prosperidade ou de preocupação? É nesse ponto que muitos se sabotam sem perceber. Eles desejam riqueza, mas acordam pensando em falta. Desejam sucesso, mas se enxergam fracassando. É como plantar laranjas e esperar colher maçãs. A colheita será sempre fiel à semente. Grandes nomes da história sabiam disso. Albert Einstein dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? Porque a imaginação é a semente da realidade futura. Tudo o que você imagina com fé, consistência e emoção tende a ganhar forma no mundo físico. Essa é a base da chamada lei da atração, que nada mais é do que o reflexo natural do que você carrega em sua mente e coração. Mas atenção, pensamentos sozinhos não bastam. Eles são o ponto de partida, não a linha de chegada. É preciso alimentar esses pensamentos com emoção verdadeira e agir de acordo com eles. Pensar em prosperidade e agir em escassez é como regar uma planta com água contaminada. Não adianta. O poder está em alinhar pensamento, emoção e ação. Esse é o tripé que sustenta qualquer transformação duradoura. É por isso que tantas pessoas começam a estudar desenvolvimento pessoal, mas não veem resultados. Elas leem, repetem frases bonitas, mas não colocam emoção e disciplina no processo. É como plantar sementes em solo seco, sem nunca regar. O segredo está em sentir os pensamentos, acreditar neles, repeti-los com fé e, principalmente, agir como se já fossem realidade. Esse é o verdadeiro poder criador que muda destinos. Comece testando isso em sua própria vida. Amanhã, ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, feche os olhos por alguns segundos e escolha conscientemente 3 pensamentos para plantar. Pode ser: hoje eu vou prosperar em tudo que fizer. Sou guiado pela abundância de Deus. Minhas ações me levam para o sucesso. Repita com emoção, como se fosse uma declaração para sua própria alma. Observe como isso muda sua energia. Você estará lançando sementes invisíveis que começarão a dar frutos. Portanto, entenda, o segredo da prosperidade não está no acaso, mas no plantio consciente de pensamentos. Cada manhã é um campo fértil. Cada pensamento é uma semente e cada emoção é a água que faz essa semente germinar. Se você aprender a plantar de forma consciente, não haverá limites para o que poderá colher. A vida não é cruel nem generosa. Ela é justa. Ela simplesmente devolve aquilo que você semeia dentro de si. Acordar é mais do que abrir os olhos. É reprogramar sua mente para decidir quem você será durante o dia. Napoleon Hill descobriu que os milionários que ele estudou tinham um hábito em comum. Todos usavam frases de poder repetidas com emoção como comandos diretos ao subconsciente. Esse processo é chamado de autossugestão. É simples, aquilo que você repete com fé, dia após dia, começa a se tornar verdade para sua mente até que se transforme em realidade concreta. Pense na sua mente como um jardim. A autossugestão é a água que alimenta as sementes plantadas logo no amanhecer. Se você acorda dizendo, eu não consigo,
minha vida é difícil, eu nunca vou prosperar. Está regando ervas daninhas. Mas se você acorda repetindo, eu sou próspero, o sucesso corre ao meu encontro, Deus abre portas em meu caminho, está regando flores que inevitavelmente vão florescer. O segredo é que a mente não discute, ela simplesmente aceita aquilo que você repete com convicção. Napoleon Hill afirmava: o homem que repete uma afirmação acredita nela, e quando acredita nela, age como se fosse verdade. E quando age como se fosse verdade, transforma-a em realidade. Essa frase resume todo o poder da autossugestão. Não basta apenas repetir mecanicamente palavras. É necessário colocar emoção, fé e visualização. Sua mente inconsciente não entende palavras frias, mas responde com força àquilo que é repetido com sentimento. É por isso que tantas pessoas dizem frases positivas e não veem resultados. Elas repetem sem acreditar, sem emoção, como se fossem robôs. Mas quando você coloca intensidade, quando você se enxerga já vivendo aquilo que declara, algo dentro de você muda. Sua energia se altera, sua postura muda, sua confiança cresce. E é isso que começa a atrair novas oportunidades. A autossugestão não é mágica, ela é programação mental consciente. A Bíblia nos lembra em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e assim será convosco. Aqui está o segredo: crer. Não é pedir e duvidar, não é afirmar e temer. É declarar com a certeza de que já é realidade. A fé é a ponte que liga a palavra ao resultado. Por isso, quando você pratica autossugestão, não está apenas falando frases ao vento, está ativando princípios espirituais que regem a criação da realidade. Um exercício poderoso que Napoleon Hill recomendava era escrever uma declaração pessoal de riqueza. Algo como: eu, seu nome, decido ser milionário. Estou atraindo oportunidades, pessoas e ideias que me conduzem ao sucesso financeiro. Tenho disciplina, fé e coragem para conquistar minha meta de valor até data. Essa declaração deveria ser lida em voz alta, de manhã e à noite, com emoção e convicção. Não como uma simples leitura, mas como um juramento feito a si mesmo. Muitos acham isso estranho ou infantil, mas experimente por 21 dias seguidos e você verá os resultados. Sua mente começa a acreditar, suas ações se alinham, seu foco se torna mais claro. A autossugestão funciona porque elimina a dúvida e cria convicção. E convicção é o que separa os vencedores dos que apenas sonham. Pessoas comuns desejam, os bem-sucedidos acreditam com tanta força que acabam atraindo e conquistando. Lembre-se, sua mente inconsciente é como um servo fiel. Ela não questiona se algo é possível ou impossível. Ela simplesmente obedece ao que você ordena repetidamente. Se você diz, eu sou um fracasso, ela buscará provas para confirmar. Se você diz, eu sou próspero, ela também buscará provas para confirmar. Por isso, a autossugestão é tão poderosa. Você está dando ordens à parte da sua mente que controla mais de 90% das suas ações automáticas. Grandes atletas utilizam esse poder diariamente. Cristiano Ronaldo, por exemplo, sempre declarou acreditar ser o melhor do mundo antes mesmo de conquistar títulos. Ele repetia mentalmente essa crença até que seu corpo, seus treinos e suas atitudes confirmassem. Isso é autossugestão em ação. Não é arrogância, é programação. Da mesma forma, você pode reprogramar sua mente para enxergar prosperidade onde outros só veem problemas. Mas cuidado, autossugestão sem disciplina é como jogar sementes ao vento. É preciso constância. Repetir hoje e esquecer amanhã não gera resultados. É a prática diária, feita com emoção, que cria raízes profundas. Por isso, estabeleça um ritual matinal. Escolha 3 ou 4 frases de poder, declare-as em voz alta diante do espelho, visualize como se já fosse realidade e sinta a emoção de já estar vivendo esse futuro.
Esse é o banho de mentalidade milionária que você deve tomar todos os dias. Você pode, por exemplo, declarar: eu sou próspero e abençoado. Eu atraio oportunidades de riqueza todos os dias. Tenho disciplina e fé inabaláveis. Deus guia meus passos para o sucesso. Repita isso com força, com sorriso no rosto, com postura ereta. Acredite, sua energia mudará instantaneamente. E ao longo dos dias, sua mente começará a trabalhar a seu favor, atraindo ideias, pessoas e situações que estejam alinhadas a essa nova identidade. Portanto, entenda, autossugestão não é apenas uma técnica, é uma arma poderosa contra a autossabotagem. É o jeito de assumir o volante da sua mente e conduzi-la para o caminho da abundância. A cada manhã, você pode escolher que tipo de vida vai construir. Repetir os velhos padrões de escassez ou reprogramar-se para o milhão. A decisão é sua. E lembre-se, pensamentos são sementes, mas a autossugestão é a água que faz essas sementes germinarem até que floresçam em prosperidade real. A mente humana é como um projetor invisível. Antes de algo existir no mundo físico, ele precisa ser visto e sentido na tela da sua imaginação. É por isso que Napoleon Hill insistia tanto em visualizar com clareza seus objetivos. Quando você cria imagens mentais nítidas de prosperidade, riqueza e sucesso, você está programando sua mente para reconhecer oportunidades que já estavam diante de você, mas que antes passavam despercebidas. A visualização é o ensaio invisível da vida real. Muitos acreditam que visualizar é apenas sonhar acordado, mas existe uma diferença crucial. Sonhar é passivo, é deixar a mente vagar. Visualizar é ativo, é escolher uma cena, sentir como se fosse real e fixar essa imagem com disciplina. Grandes atletas fazem isso. Michael Phelps, maior nadador olímpico da história, visualizava cada detalhe da prova antes de entrar na piscina. Resultado: quando competia, seu corpo apenas reproduzia o que sua mente já tinha ensaiado milhares de vezes. A Bíblia já nos ensinava sobre esse poder em Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna-a bem legível, para que corra aquele que a ler. Visualizar é escrever a visão dentro da sua mente, gravando-a em seu coração. Quando você a repete todos os dias, ela se torna tão real para você que sua vida começa a se alinhar com ela. É como programar o GPS do carro. Uma vez definido o destino, o sistema começa a buscar automaticamente o melhor caminho. Mas aqui está o ponto que muitos esquecem. Visualizar sem agir é como acender o motor de um carro sem colocar o veículo em movimento. Você precisa unir a imagem mental com a chamada lei da ação inspirada. O universo responde a quem se move. Quando você visualiza riqueza e depois age com fé, disciplina e coragem, você cria uma energia poderosa que abre portas. É nesse momento que as oportunidades começam a surgir quase como coincidências. Napoleon Hill chamava isso de transmutar pensamento em ação. A mente gera a imagem, o coração alimenta a emoção e o corpo executa os passos. É um processo completo. Se falta ação, o sonho morre. Se falta visão, a ação perde direção. É a união entre esses dois pilares que cria resultados extraordinários. Pessoas que apenas trabalham duro, mas sem visualizar, acabam se desgastando. Pessoas que apenas visualizam, mas não agem, acabam frustradas. O segredo é o equilíbrio. Um exemplo prático. Imagine que você deseja alcançar independência financeira. Todos os dias, ao acordar, você fecha os olhos e se vê já vivendo essa realidade. Você imagina a conta bancária próspera, o estilo de vida desejado, as pessoas que estão ao seu lado. Mas não para por aí. Você também decide agir, estudar finanças, investir, buscar novas oportunidades, desenvolver disciplina.
Essa combinação cria uma força invisível que acelera os resultados. E por que isso funciona? Porque sua mente inconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Estudos mostram que quando uma pessoa visualiza uma ação com emoção, o cérebro ativa as mesmas áreas que seriam ativadas se estivesse realmente executando. É por isso que, quando você repete uma visualização positiva, seu corpo e suas emoções começam a se alinhar automaticamente com aquele cenário. Isso gera confiança, energia e foco para agir no mundo real. No entanto, a ação precisa ser inspirada, não apenas mecânica. Ação inspirada é aquela que nasce de dentro, quando você sente clareza e motivação genuína. É diferente de agir por desespero ou obrigação. É quando você sente que algo maior está guiando seus passos. É como se Deus estivesse soprando: vai por aqui, confia. Esse tipo de ação traz leveza, mesmo diante de desafios, porque você sabe que está no caminho certo. É exatamente nesse ponto que muitos desistem. Eles visualizam, mas quando a vida apresenta obstáculos, param de agir. Esquecem que obstáculos são testes, parte natural do processo. Napoleon Hill dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, o problema que surge após sua visualização não é um sinal de fracasso, mas um trampolim para fortalecer sua fé e sua determinação. Por isso, o segredo é transformar a visualização em hábito diário. Ao acordar, feche os olhos, respire fundo e imagine com todos os detalhes o que deseja viver. Veja, ouça, sinta. Depois, pergunte a si mesmo: qual o próximo passo que posso dar hoje para me aproximar dessa visão? E faça. Não precisa ser um grande passo. Muitas vezes é algo pequeno, uma ligação, uma leitura, uma ação simples. Mas esse movimento constante mantém sua energia alinhada com sua visão. Lembre-se, a prosperidade não chega de repente como um relâmpago. Ela é construída tijolo por tijolo, visualização por visualização, ação por ação. Quando você une a clareza mental com a disciplina prática, começa a viver em um estado de fluxo, onde tudo parece conspirar a seu favor. É nesse estado que portas se abrem, pessoas certas aparecem e ideias valiosas surgem. Nada disso é acaso, é fruto do casamento entre visão e ação. Portanto, não caia na armadilha de apenas sonhar, nem na armadilha de apenas trabalhar duro. Una as duas forças. Visualize a vida que deseja com intensidade, como se já fosse sua. E depois haja com fé, disciplina e coragem. Essa é a fórmula que transformou sonhadores em milionários, desconhecidos em líderes e pessoas comuns em referências. A visualização criativa é o combustível e a ação inspirada é o volante. Juntas, elas transformam qualquer destino em prosperidade real. Todos nós já passamos por isso. Começamos uma nova rotina, cheios de entusiasmo, mas depois de alguns dias ou semanas, caímos nos velhos padrões. É como se uma força invisível nos puxasse de volta para a estagnação. Essa força tem nome: autossabotagem. Ela é sorrateira, silenciosa e cruel. Aparece em forma de procrastinação, desânimo, desculpas e até mesmo vozes internas que dizem: você não vai conseguir. Isso não é para você, é melhor desistir. A grande questão é como se blindar contra ela. Napoleon Hill observou que o maior inimigo do ser humano não está fora, mas dentro de si. Ele dizia: os pensamentos negativos são como ervas daninhas. Crescem sozinhos e sufocam as sementes de sucesso, a menos que sejam arrancados diariamente. A autossabotagem é justamente esse matagal mental que cresce sem você perceber. Se você não vigia seus pensamentos, eles começam a ditar suas ações. E quando percebe, já voltou para a zona de conforto, longe dos seus sonhos. O primeiro passo para se blindar contra a autossabotagem é a consciência. Você precisa aprender a identificar quando está se sabotando.
Muitas vezes, ela não aparece como algo óbvio. Ela se disfarça de lógica. Vou deixar para amanhã, hoje não estou no clima. Não tenho tempo para isso agora. Vou esperar o momento certo. No fundo, são apenas desculpas mascaradas de razão. Reconhecer esses disfarces é metade da vitória. A Bíblia nos alerta em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que não podemos nos acomodar com velhos padrões. A mente precisa ser renovada todos os dias. Caso contrário, voltamos ao conformismo. É por isso que a disciplina emocional é essencial. Não se trata de ter vontade o tempo todo, mas de agir mesmo quando a vontade não aparece. Essa é a blindagem que vence a autossabotagem. Outro ponto crucial é entender que a autossabotagem nasce do medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não ser suficiente. E como vencemos o medo? Com fé e ação. Quanto mais você age, mais o medo perde força. Quanto mais você confia, mais a fé cresce. É por isso que Jesus repetia tantas vezes: não temas, porque o medo paralisa, mas a fé move. Se você deseja prosperidade, precisa trocar a linguagem do medo pela linguagem da confiança. Práticas simples ajudam a manter essa blindagem ativa. Uma delas é o uso de afirmações de poder, como vimos no capítulo anterior. Outra é manter registros escritos dos seus progressos, por menores que sejam. Isso impede que a mente engane você dizendo que nada mudou. Quando você olha para trás e vê o quanto já caminhou, ganha força para seguir adiante. A autossabotagem perde terreno quando você tem provas do seu próprio avanço. Além disso, cerque-se de referências positivas. As pessoas com quem você convive influenciam diretamente seus pensamentos e atitudes. Se você está rodeado de quem reclama, desiste fácil e vive na escassez, será questão de tempo até você ser puxado para o mesmo padrão. Mas se convive com pessoas de fé, disciplina e visão, sua própria energia se eleva. A autossabotagem adora ambientes de negatividade. Por isso, mantenha-se em ambientes de crescimento. Napoleon Hill também falava sobre a importância da autodisciplina como a ponte entre sonhos e resultados. Ele dizia: a autodisciplina começa com o domínio dos seus pensamentos. Se você não controla o que pensa, não pode controlar o que faz. E aqui está o segredo. Autossabotagem só existe porque os pensamentos escapam do nosso controle. Quando você decide assumir o volante da mente, consegue direcionar também suas ações. Uma estratégia poderosa é substituir críticas internas por perguntas produtivas. Ao invés de pensar: eu nunca consigo manter meus hábitos, pergunte: o que posso ajustar hoje para continuar firme? Essa simples troca muda a vibração da sua mente. Enquanto a crítica te paralisa, a pergunta abre espaço para soluções. É assim que você dribla a voz da autossabotagem, não lutando contra ela, mas redirecionando sua energia para algo construtivo. Lembre-se também de que a autossabotagem não se vence de uma vez por todas. Ela é como uma erva daninha insistente. Por isso, você precisa de manutenção diária. Oração, afirmações, visualizações e disciplina não são práticas ocasionais, mas escudos que devem ser usados todos os dias. É como tomar banho. Você não toma uma vez e acha que está limpo para sempre. A blindagem contra a autossabotagem é diária, constante, inegociável. E quando escorregar, não se culpe. Todos caem em algum momento. A diferença está em quanto tempo você permanece no chão. Pessoas que prosperam não são aquelas que nunca se sabotam, mas aquelas que levantam rápido, aprendem e seguem adiante. Cada queda pode ser um lembrete para reforçar sua blindagem. Cada deslize pode ser uma oportunidade para se tornar mais forte. O erro não é o fim, mas o combustível da evolução. Portanto,
Faça do seu amanhecer não apenas um momento de visualização e autossugestão, mas também de blindagem contra sabotadores internos. Declare: hoje eu não vou me sabotar. Hoje eu ajo com fé, disciplina e clareza. Reforce sua armadura mental e espiritual a cada manhã, porque o maior ladrão da sua prosperidade não está lá fora. Ele está dentro, mas a boa notícia é: você tem o poder de silenciar essa voz e escolher a do sucesso. A quem acorde, e a primeira coisa que faça seja olhar as notificações do celular. Mas os verdadeiros líderes espirituais, milionários conscientes e pessoas de alto impacto sabem que o primeiro ato do dia deve ser de conexão, não de distração. É nesse instante, quando a mente ainda está em silêncio, que você pode alinhar sua energia com Deus e com o propósito maior da sua vida. Uma rotina espiritual não é luxo, é necessidade para quem deseja prosperar com equilíbrio e plenitude. A Bíblia nos lembra em Provérbios 16:3: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que, ao entregar seus planos a Deus logo no amanhecer, você ganha clareza mental e força espiritual para executá-los. É como se você estivesse pedindo ao Criador para iluminar seu caminho e blindar seus passos contra distrações e sabotadores. Quem começa o dia em oração não caminha sozinho, caminha acompanhado de uma força maior. Uma rotina espiritual de poder começa com gratidão. Antes mesmo de levantar, respire fundo e agradeça pela vida, pelo corpo, pela oportunidade de recomeçar. A gratidão é uma chave que abre portas invisíveis porque muda sua vibração imediatamente. Onde há gratidão, não há espaço para escassez. Você deixa de focar no que falta e passa a enxergar a abundância que já existe. E esse olhar gera ainda mais prosperidade, pois a energia que você emite atrai mais daquilo que valoriza. Depois da gratidão, reserve um momento para a oração. Não precisa ser longa ou cheia de formalidades. Fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Entregue suas preocupações, declare sua fé e peça sabedoria para tomar decisões ao longo do dia. A oração é mais do que pedir, é alinhar sua mente à frequência do divino. É nesse momento que você recebe paz interior, coragem e direção. Muitos milagres começam em uma simples oração matinal. Outro pilar dessa rotina é a meditação ou o silêncio intencional. O mundo moderno nos bombardeia com informações desde cedo, mas alguns minutos de silêncio, focando na respiração e acalmando os pensamentos, criam espaço para que a intuição fale. A meditação não é apenas técnica, é prática espiritual. É como abrir a janela da alma para deixar a luz entrar. Quando você silencia, pode ouvir respostas que antes estavam abafadas pelo barulho da mente. A leitura inspiracional também fortalece essa rotina. Pode ser um versículo da Bíblia, um trecho de Napoleon Hill, ou até frases de outros grandes pensadores como Marco Aurélio, que dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa leitura, logo cedo, age como combustível mental e espiritual. É como se você estivesse alimentando a mente com comida saudável, ao invés de se intoxicar com notícias negativas e distrações digitais. Inclua também um momento de declaração de fé e prosperidade. Coloque-se diante do espelho e declare: sou filho de Deus, criado para prosperar. Minha mente é abundante, meu coração é grato, minhas mãos são abençoadas. Essa prática fortalece sua identidade. Você deixa de se ver como alguém limitado e passa a se enxergar como herdeiro de uma promessa maior. Quando você assume essa identidade, suas ações mudam, sua postura muda, sua energia muda. Um detalhe poderoso: associe essa rotina a um ritual físico. Pode ser acender uma vela, tomar um copo d'água consciente, fazer uma caminhada curta ou simplesmente alongar o corpo.
Esses gestos ancoram o espiritual no físico, criando um elo entre mente, corpo e alma. Não é apenas sobre orar e pensar, mas sobre viver a espiritualidade no dia a dia. Esse equilíbrio gera força inabalável diante dos desafios. Muitos pensam que prosperidade espiritual e prosperidade material são coisas separadas, mas não são. Uma mente conectada a Deus toma melhores decisões, atrai melhores pessoas e reconhece oportunidades que outros não enxergam. A espiritualidade não é fuga da realidade, é o que dá clareza e força para moldar a realidade. Os milionários que constroem impérios duradouros sabem disso. Riqueza sem propósito é areia movediça. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Isso significa que todo pensamento de prosperidade precisa ser regado com fé para se tornar realidade. Sua rotina espiritual é a prática diária dessa fé. É como abastecer seu tanque interno todas as manhãs, para não passar o dia com a alma no vermelho. Quem não alimenta a fé, inevitavelmente alimenta a dúvida. E a dúvida é inimiga do progresso. Se você deseja blindar sua mente contra a escassez, estabeleça esse ritual matinal como prioridade absoluta. 10, 20 ou 30 minutos dedicados ao espiritual não são perda de tempo, são investimento. É nesses minutos que você se fortalece por dentro para enfrentar tudo que vier de fora. Uma vida de prosperidade não é construída apenas com esforço físico, mas com alinhamento espiritual. Sem esse pilar, qualquer conquista se torna vazia e frágil. Portanto, comece amanhã. Não espere as condições perfeitas. Escolha gratidão, oração, meditação, leitura inspiradora e declarações de fé como seu kit espiritual de poder. Faça disso um hábito diário, inegociável, porque cada amanhecer é uma nova chance de se reconectar ao Criador e relembrar: você foi feito para prosperar, crescer e brilhar. A espiritualidade é a raiz e a prosperidade é o fruto. Cuide da raiz e o fruto será abundante. A ciência dos hábitos mostra que precisamos, em média, de 21 dias para criar uma nova programação mental e emocional. Napoleon Hill sabia disso muito antes das pesquisas modernas. Ele observava que os milionários que estudava não se transformavam da noite para o dia, mas através da repetição disciplinada de novos comportamentos. 21 dias não são apenas 3 semanas. São o ciclo mínimo para que sua mente aceite uma nova identidade. Imagine sua vida como uma casa. Cada hábito é um tijolo. Durante anos, você ergueu paredes com base em crenças de escassez, medo e autossabotagem. O ritual dos 21 dias é como derrubar essas paredes velhas e começar a construir uma nova estrutura, sólida, baseada em fé, mentalidade milionária e prosperidade. Não é sobre mudar apenas o que você faz, mas sobre mudar quem você acredita ser. Esse ritual começa no amanhecer. Nos próximos 21 dias, comprometa-se a usar a primeira hora da manhã como sagrada. Nada de celular, notícias ou distrações. Comece com gratidão, oração, afirmações positivas e visualização criativa. Esse kit de poder deve ser repetido todos os dias, sem falhar. Mesmo que esteja cansado, mesmo que tenha pouco tempo, mantenha o compromisso. A consistência é mais importante que a intensidade. Durante esses 21 dias, registre suas experiências em um caderno. Escreva as frases que declarou, os pensamentos que surgiram, as ideias que recebeu. Isso cria um diário de transformação. Ao reler, você perceberá o quanto já mudou, mesmo em pouco tempo. Esse registro serve como âncora, impedindo que sua mente sabote, dizendo: nada está acontecendo. A mudança está acontecendo, mas muitas vezes de forma silenciosa. É importante também incluir pequenas ações práticas no ritual.
Não adianta apenas declarar riqueza sem agir. Todos os dias, durante 21 dias, faça ao menos uma ação concreta em direção ao seu objetivo. Estudar sobre finanças, economizar, criar um projeto, ligar para alguém importante, investir em algo novo. Essas pequenas ações, somadas às práticas espirituais, criam uma engrenagem imparável. A Bíblia nos lembra em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso vale para hábitos também. Muitas pessoas desistem no meio do processo, justamente quando a transformação está prestes a se consolidar. O ritual dos 21 dias é um teste de fé e perseverança. Ele molda sua disciplina emocional e espiritual, preparando você para receber mais da vida. Você pode até começar motivado, mas inevitavelmente chegarão dias de resistência. Haverá manhãs em que sua mente dirá: hoje não precisa, só dessa vez você pode pular. Esses são os momentos decisivos. É aí que a antiga versão de você tenta sobreviver. Se resistir, se mantiver a disciplina, estará provando a si mesmo que é mais forte do que os velhos padrões. E cada vitória sobre a preguiça é uma vitória sobre a escassez. Lembre-se, 21 dias não transformam apenas sua rotina, transformam sua identidade. Quando você completa esse ciclo, sua mente já não enxerga a prática como esforço, mas como parte de quem você é. A disciplina deixa de ser obrigação e se torna natural. Você passa a agir como alguém que já carrega prosperidade dentro de si. E quando a identidade muda, os resultados externos se ajustam automaticamente. O ritual dos 21 dias também é um poderoso exercício espiritual. É como uma consagração pessoal. Ao se comprometer com 21 dias de oração, gratidão e fé, você está demonstrando a Deus e a si mesmo que está pronto para uma nova fase. É um ato de entrega e confiança. E quando você honra esse compromisso, o universo responde. Pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias valiosas surgem. Oportunidades inesperadas aparecem. Para reforçar o processo, crie um símbolo físico desses 21 dias. Pode ser uma pulseira, um quadro de metas ou até um calendário onde você marca cada dia cumprido. Esse símbolo funciona como lembrete visual do seu progresso. É uma forma de manter sua mente focada no objetivo maior. Toda vez que olhar para ele, lembrará: estou construindo minha nova versão. Não posso parar agora. Ao final dos 21 dias, celebre. Reconheça o esforço, agradeça a Deus e a si mesmo por ter mantido a disciplina. Não precisa ser uma grande festa, mas uma celebração íntima, consciente. Esse momento é importante porque reforça a identidade de vencedor. Você prova para sua mente que é capaz de cumprir o que promete. E essa prova se torna combustível para novos ciclos de crescimento. Portanto, aceite esse desafio. 21 dias para transformar seus amanheceres em uma rotina de poder. Não espere as condições perfeitas, não espere estar pronto. Comece. O primeiro dia é sempre o mais difícil, mas cada passo seguinte fica mais leve. Ao final desse ciclo, você não será mais a mesma pessoa. Estará mais forte, mais confiante, mais próspero. O ritual dos 21 dias é o alicerce da sua nova versão. A versão que nasceu para prosperar. Chegamos ao fim desta jornada, mas o mais importante é lembrar: cada capítulo que você ouviu não foi apenas teoria, foi um chamado à ação. O amanhecer é mais do que o nascer do sol, é o renascer de você. Cada manhã traz duas opções: repetir os velhos padrões de escassez, medo e reclamação, ou escolher a prosperidade, a fé e a disciplina que moldam uma vida milionária em todos os sentidos. Napoleon Hill dedicou a vida a provar que o sucesso não é questão de sorte, mas de mentalidade. Ele mostrou que tudo começa com pensamentos claros, fé inabalável e ação disciplinada. A Bíblia confirma esse princípio em Josué 1:9.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se Deus é contigo, quem poderá te deter? Agora pense em tudo o que vimos juntos. O segredo do amanhecer, o poder das sementes mentais, a autossugestão que reprograma, a visualização que direciona, a blindagem contra a autossabotagem, a rotina espiritual de poder e o ritual dos 21 dias. Esses não são passos soltos, são uma escada. Cada degrau te leva mais perto da versão mais próspera, abundante e confiante de si mesmo. Mas nada disso terá valor se ficar apenas nas palavras. O conhecimento só gera transformação quando é colocado em prática. Por isso, eu quero te desafiar. Amanhã, quando acordar, não repita a rotina de sempre. Use os primeiros minutos para aplicar o que aprendeu aqui. Ore, agradeça, declare, visualize e haja. Faça disso um compromisso inegociável. Porque é no pequeno ato de hoje que nasce a grande vitória de amanhã. E lembre-se, você não está sozinho. Há uma força maior guiando cada passo. Há um Deus que deseja sua prosperidade, não apenas material, mas espiritual, emocional e familiar. Quando você alinha fé, mentalidade milionária e ação inspirada, nada pode te impedir. Você se torna um ímã de oportunidades, um canal de abundância, um exemplo vivo de que a prosperidade é possível para quem acredita e age. Então, eu quero que você escreva nos comentários agora. Eu escolho prosperar a cada amanhecer. Declare isso não apenas como frase, mas como decisão de vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem, porque quanto mais pessoas despertarem para esse segredo, mais abundância espalharemos no mundo. Se inscreva no canal, curta este vídeo e ative o sininho. E se você deseja ir ainda mais fundo, participar de encontros exclusivos, ter acesso a conteúdos inéditos e ferramentas práticas para acelerar sua prosperidade, torne-se membro do canal. Como membro, você fará parte de um grupo seleto de pessoas comprometidas em viver uma vida de abundância, fé e sucesso. Essa é a sua oportunidade de estar mais perto da transformação real. Nunca se esqueça, sua vida pode mudar em 21 dias, mas pode ser transformada a cada novo amanhecer. O segredo está em como você escolhe começar. Você nasceu para prosperar, você nasceu para vencer. E o seu futuro milionário começa amanhã, assim que abrir os olhos e escolher a fé, a gratidão e a disciplina como seus primeiros pensamentos. Agora, vá e construa sua nova história. O mundo está esperando a sua melhor versão.